Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui mais uma vez para lhes trazer algumas informações a respeito dos processos de imigração, de regularização e, neste caso em específico, de viagens para Portugal. Por que é que eu digo neste caso específico? Porque, mais uma vez, nós temos algumas informações a lhe passar a respeito dos procedimentos de viagem para Portugal, em especial, mas de uma maneira geral é para toda a Europa, e que estão relacionados com a Covid-19, ou seja, com a pandemia. O que acontece neste momento? Nós gostaríamos de levar para vocês uma melhor notícia, mas as coisas não são bem assim. Então, antes de adentrarmos ao vídeo, eu queria lembrar para que vocês se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho na página do YouTube, porque daí a cada novo material postado, os senhores são automaticamente informados e não perdem nenhuma notícia, nenhum novo vídeo do nosso canal. Vamos rodar a vinheta e em seguida retornamos com a matéria de hoje. Meus queridos seguidores do canal, muito obrigado pela audiência que nos tem dado e nos acompanhado, aqui no nosso trabalho de levar informação até os senhores. Eu digo informação, que são comentários a respeito de legislação, a respeito do cotidiano, algumas notícias, algumas coisas que são importantes e que nós temos acesso aqui em Portugal e que, por acreditarmos que seja do vosso interesse, a gente faz os vídeos e coloca isto à disposição dos senhores e tenta esclarecer da melhor forma possível aquilo que possa ser do vosso interesse. Como diz a mensagem no final do canal, isto aqui é uma opinião nossa, é uma maneira que nós encontramos de interpretar aquilo que o Estado coloca à nossa disposição, que é a legislação da área da imigração. Isto não pode ser interpretado como uma coisa definitiva e isto não é uma maneira de ser interpretado como se fosse uma consulta e nem o é. É simplesmente um comentário a respeito da legislação, a respeito daquilo que diz interesse aos senhores, para que venham para Portugal de uma maneira tranquila, correta, para não terem problemas com a imigração e para não terem problemas com a sua legalização, quando aqui já estão, quando já tenham entrado como turistas e depois ficam aqui até 2 anos, às vezes, esperando por um documento que, quiçá, em torno de 90, 120 dias poderia estar em vossas mãos. Essa é a diferença entre você vir legalizado e você vir na base da aventura. Aventura esta que vai ser tema do nosso vídeo de hoje. Por quê? Porque nós falamos em épocas difíceis, nós estamos em época de pandemia e a situação ainda não está resolvida, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil e em muitos outros lugares. Muito pelo contrário. Já existem vários casos de vários países que estão retrocedendo nas suas medidas de confinamento, ou seja, melhor dizendo, naquilo que já deram liberdade e retrocederam, estão voltando ao confinamento, estão colocando novas restrições ou retomando restrições que já haviam sido adotadas anteriormente. Por quê? Porque a doença não tem limite. Portanto, vamos ao nosso material de hoje, que trata a respeito das viagens do Brasil para Portugal e dos Estados Unidos para Portugal, enfim, da entrada de estrangeiros em território europeu. Vou colocar na tela o novo decreto, o novo despacho, melhor dizendo, que foi trazido
pelo governo português, despacho 7212-B, B de Brasil, /2020. Diz aqui que prorrogação das medidas restritivas do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal com determinadas exceções. Este é o tema. Isto aqui foi publicado no Diário Oficial, 15 de julho, página 4742. Quem tem interesse, eu vou inclusive depois deixar aqui o link para o acesso a este despacho. Quem tem interesse de fazer leitura na íntegra, sinta-se à vontade. Diz este despacho aqui na sua parte inicial que, não obstante os progressos registrados, mantém-se a necessidade de prorrogar as medidas restritivas ao tráfego aéreo, prevendo novas orientações, tendo em conta a recomendação do Conselho de 30 de junho de 2020, relativa à restrição temporária das viagens não indispensáveis para a União Europeia e ao eventual levantamento de tal restrição. Então, esta é uma das justificativas e nós vamos diretamente ao que nos interessa. Interditar o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen, excetuando-se exclusivamente para viagens essenciais. E aí, a letrinha A do número 3 nos diz que voos com origem em e para países de expressão oficial portuguesa do Brasil, porém, serão admitidos apenas os voos provenientes de e para São Paulo e de e para o Rio de Janeiro. Portanto, quem está no Brasil, com base no número 3, letra A, do atual despacho, que passou a vigorar a partir da 0 hora, do dia 16 de julho e vai até o final do mês de julho, conforme nós vamos ver no final, ou seja, a segunda quinzena de julho, são somente os voos de São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os demais voos de Fortaleza, de Porto Alegre, de Brasília, ou seja, de qualquer outro aeroporto brasileiro, não são permitidos em território português. Então, se você tem bilhetes comprados a partir de Fortaleza, vou dar como exemplo, ou de Salvador, outro exemplo, tenha em mente que você precisa se deslocar a São Paulo, porque o voo internacional vai ter São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, continua como era antes, não mudou. A regra São Paulo e Rio de Janeiro permanece desde o primeiro despacho, desde a primeira decisão de criarmos restrições de viagens para Portugal. Mais adiante, nós vamos encontrar aqui o número 5, que diz que os passageiros dos voos referidos no número 3 têm de apresentar, no momento da partida, o comprovativo de realização de teste laboratorial para despiste da infecção do SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas anteriores ao momento do embarque, sob pena de lhe ser recusada a entrada em território nacional. Portanto, o que diz o número 5? O número 5 diz claramente que, se você não tiver o exame, o teste negativo do Covid, feito nas últimas 72 horas que antecedem o seu horário e data de voo, você não será admitido. Ou seja, a companhia aérea pode recusar a sua entrada na aeronave. E se porventura esta companhia aérea deixar que você ingresse na aeronave e lhe traga até Portugal, você vai incorrer na outra situação que está aqui prevista, além do que a companhia aérea pode ser penalizada numa coima, o que equivale a uma multa de até 2.000 euros por passageiro. Portanto, as companhias aéreas evidentemente não vão querer uma despesa destas, porque além de terem que transportar o passageiro de volta para o Brasil, ainda terão uma penalidade de 1.000 euros. Gente, se for 1.000 euros por passageiro ou 2.000 euros, como pode chegar esta penalidade, esta multa, esta coima, isso significa que vão pagar mais do que receberam pelo bilhete aéreo.
que você comprou. Portanto, vão apertar sim. A situação aqui, com relação às 72 horas, a gente tem visto muitos comentários nas redes sociais, mas o teste leva uma semana, Procurem outro laboratório. Procurem outra alternativa. Existem sim laboratórios que fazem estes testes dentro destes critérios. Evidentemente que quanto mais gente for procurar estes laboratórios com a finalidade de viajar, maior vai ser a fila. Portanto, não perca tempo. Agende já o seu dia e hora para fazer este teste, porque se não tiver, não viaja. É simples assim. Vamos lá para ver o que diz o número 6. Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional. Vejam, residência legal, não é qualquer coisa. E se o Estado ou a companhia aérea resolver, dizer, bem, o senhor só tem uma manifestação de interesse, isto não é residência legal. Então, se forem se ater a este detalhe que está escrito aqui na legislação, os senhores poderão ter sua entrada negada. Inclusive, não só a entrada aqui em Portugal, mas o próprio embarque aí no Brasil. Mas, vamos adiante. Bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal e pessoal de bordo, que, excepcionalmente, não sejam portadores do comprovativo da realização do teste laboratorial para despiste da infecção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, nos termos do número 5, que nós vimos acima, à chegada a território nacional, são encaminhados pelas autoridades competentes para a realização do referido teste a expensas próprias ou das respectivas entidades empregadoras, conforme os casos. Portanto, vejam, o número 6 está nos dizendo que não é só o passageiro, não é só você que está embarcando para vir a Portugal. Toda a equipe, todo o grupo de pessoas que está a bordo da aeronave deverá trazer o teste negativo. Caso contrário, ele será feito aqui em território português e vai ser pago ou pela pessoa ou pela companhia empregadora, no caso a companhia aérea, que permitiu que um dos seus funcionários, um dos seus prepostos que está a bordo da aeronave, não tenha o teste. E o teste aqui não é tão barato assim. Para efeito do disposto no número 3, consideram-se viagens essenciais as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada ou a saída de Portugal de... Aqui também temos outra situação muito interessante. Cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais de estados associados ao espaço Schengen e membros das respectivas famílias, nos termos da Diretiva 2004/38 da Comunidade Europeia, do Parlamento e do Conselho, e nacionais de países terceiros com residência legal num Estado-membro da União Europeia. Portanto, veja, se você tem uma residência legal na França, mas está embarcando com um voo para Portugal, e você tem, de novo, digo eu, residência legal aqui, residência legal num Estado-membro da União Europeia, você pode embarcar. Portanto, você está permitido a entrar. Se você não tiver residência legal nem em Portugal, nem na Espanha, nem na Alemanha, nem na França, nem na Itália, ou seja, lugar nenhum, você pode ser impedido. Aliás, deve ser impedido, pelo que está escrito aqui. Nacionais de países terceiros em viagens por motivos profissionais. E aí você vai ter que comprovar que é uma razão fundamentada e que você precisa estar aqui, né? E você tem como comprovar isso. A companhia aérea, né? O funcionário desta companhia aérea pode permitir o seu embarque. Para efeitos de estudo. Né? E o que vale aqui para efeitos de estudo? Ou você tem um visto, ou você tem uma carta de aceitação e a matrícula da instituição de ensino aqui em Portugal. Caso contrário, você não entra. Aliás, é bom lembrar que a VFS e o consulado têm instruções para dar prioridade e preferência a todos os vistos de estudo que estavam encaminhados. Então, entre em contato com estas instituições aí no Brasil, verifique junto ao consulado, verifique junto à VFS como está o seu processo de visto
para poder entrar em Portugal para estudo. E se não tiver previsão, se estiver ainda enrolado o seu processo, pelo menos tenha em mãos os documentos da instituição portuguesa que lhe garantem a aceitação para efeitos de estudo. Caso contrário, pode ser negado. A reunião familiar. Esta daqui tem dado, vou usar um jargão popular aqui, muito utilizado aí no Brasil, né? Pano para manga. Porque o que é uma reunião familiar? Reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. E de acordo com o princípio da reciprocidade. Né? O que nós temos aqui? Bom, o que é uma reunião familiar? Ah, mas minha esposa está morando lá na Europa, minha esposa está em Portugal e eu estou no Brasil e quero me reunir com minha família. Ok, de acordo com a diretiva da União Europeia, neste caso, se você provar que ela está aqui, residindo legalmente, não é? Residindo legalmente aqui na Europa, aqui em Portugal, e você tiver como comprovar isto, e você tiver a sua certidão de casamento, mesmo que não seja a certidão portuguesa, porque daí você estaria em outra situação, a certidão de casamento brasileira, e comprovando que ela está aqui, você tem condições de se reunir familiarmente. Isto acontece com o esposo, isto acontece com a esposa, isso pode acontecer com o filho. Agora, tio, sobrinho e demais agregados e demais parentes, lá em segunda, terceira, quarta linha, esqueçam, porque isto eles não vão aceitar como sendo condição para a reunião familiar. Não é isto. Ah, tem um casamento, tem um batizado, tem um aniversário. Esqueçam. Não é isto. Tá? A questão da razão por saúde ou por razão humanitária tem de haver uma razão muito bem fundamentada e muito bem demonstrada, capaz de prova, porque senão vocês não vão conseguir. E no final aqui diz ainda o acordo, né, com o princípio da reciprocidade. Ou seja, se o Brasil permitir que um português, que um europeu entre em seu território nestas condições, aqui também será aceito a entrada nestas condições. Portanto, há um princípio de reciprocidade, um princípio de que se o Brasil aceita, Portugal aceita. Se o Brasil não aceita, Portugal não aceita. E o contrário também é verdadeiro. Se Portugal aceitar que o brasileiro entre aqui por uma determinada razão, né, o Brasil também terá de aceitar o cidadão lá da mesma maneira. Então, este é o princípio da reciprocidade. Depois vão seguindo aqui outras informações, e no item 12, o presente despacho produz efeitos a partir das 0 horas do dia 16 de julho, portanto, está em vigor, porque nós já estamos no dia 16, e vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de julho de 2020. Evidentemente que aqui podem surgir alterações neste meio, neste espaço, neste lapso de tempo, entre hoje, dia 16 de julho, e dia 31 de julho, caso alguma situação extraordinária venha a ocorrer. O Ministério, né, dos Negócios Estrangeiros de Portugal, primeiro-ministro, ministra da Saúde, né, a Direção-Geral de Saúde, se determinar e se perceber que alguma coisa está correndo mal, pode intervir neste despacho e pode criar uma outra regra que seja mais restritiva do que esta. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. De uma maneira geral e bem resumida, nada mudou em relação ao que havia sido decidido lá no dia 1º de julho. Portanto, as restrições permanecem, as restrições continuam, não há nenhuma possibilidade de viagens a título de turismo para Portugal e para a Europa até o dia 31 de julho, e ainda sujeito à revisão no dia 31. Isto não significa que no dia 31 estará liberado. Dia 31 as autoridades emitirão um novo despacho, uma nova manifestação, né, dando conta daquilo que vem a partir do dia 1º de agosto. Era isso que tínhamos para os senhores no dia de hoje, conforme prometido. A notícia não é das melhores, não é? Porque as restrições permanecem, mas quiçá dia 1º de agosto tenhamos aí novidades.
Dito tudo isto, queria retornar então a agradecer aos senhores pela audiência, agradecer o fato de estarem inscritos em nosso canal. Se não estão, façam-no, inscrevam-se, deem o like aos nossos vídeos, marquem o sininho, porque daí cada novo vídeo postado chega até vocês automaticamente. E mais um lembrete, compartilhem, né? Passem estas notícias, estas informações adiante, porque muitas pessoas podem estar interessadas. Coloquem lá na sua página, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp, no Telegram, enfim, divulguem. Divulguem porque estas informações são importantes para muitas pessoas que têm passagens compradas e na expectativa de que hoje poderia embarcar, porque tem companhia aérea vendendo bilhete para esta finalidade, o que é um outro problema, não é? Tem gente comprando, tem companhia anunciando voo e que, na verdade, não vai ser aceito em Portugal. Então, divulguem, passem para os seus amigos, passem para os seus grupos, porque estas informações são importantes. Dito isto, queria mandar um grande abraço a todos, aqueles que nos acompanham, aqueles que ainda virão nos acompanhar, desejar a todos muito boa sorte, muito sucesso e até a próxima, que será em breve. Até lá!